Olá, viajantes literários, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mayara e sejam bem-vindos ao canal Viajante Literária. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês o app Lithium, mais precisamente o Lithium Plus, né, que é o aplicativo de leitor de e-books, tá? Ele é muito leve, muito simples, com interface limpa e também não tem anúncios, o que é tudo que a gente ama quando estamos lendo. Eu já tenho um vídeo falando sobre ele aqui no canal, mas ele tá um pouco desatualizado. Um pouco não, tá muito desatualizado, né? Inclusive, aprendi a falar o nome dele, e é Lithium mesmo, né? Do latim, e não Lithium, como eu imaginava que seria. Então aqui estou retificando, né, algumas coisas que eu falei. Estarei apresentando para vocês a versão Pro, né? O vídeo anterior era a versão mais simples, então eu tenho alguns recursos a mais, tá? Então vamos avaliar e ver, né, direitinho se vale ou não a pena estar aí comprando a versão Pro, né? Primeiramente, eu quero mostrar para vocês ele na loja, né? Na loja de aplicativos. Você vai procurar por Lithium. Quando você pesquisa pelo aplicativo, ele vai ter lá as informações sobre ele, né? E aí, você vai ver que o Lithium é um leitor de livros em formato EPUB, ou seja, se você estiver tentando ler um aplicativo em PDF aqui, você não vai conseguir. Ele não vai conseguir fazer o reconhecimento desse arquivo no seu celular e você não vai conseguir ler, tá? Você pode utilizar ele tanto no celular como no tablet. Ele tem a detecção automática de livros, marcação e notas, tema noturno e sépia. Ele tem a opção ali de mudança de páginas, tocando ou deslizando, muito similar ao Kindle também. Tem o criador de material design e também é 100% sem propaganda. Gente, isso aqui é o ouro desse aplicativo. Sério, é a peça-chave para ele, porque todos os outros aplicativos que eu já utilizei, né, com exceção do Kindle, né, que é pago, esse daqui é gratuito, né, a versão gratuita dele não tem propagandas, o que é maravilhoso, sério, de verdade. No Lithium Pro, nós temos algumas outras funções, né, como a parte de sincronizar, né, a posição de leitura, os marcadores, anotações, favoritos e também tem outras questões como conseguir vincular uma conta no Drive. Então, você consegue sincronizar as informações que você colocou naquele determinado livro no Google Drive. Vale ressaltar que você não consegue sincronizar o arquivo do livro em si. Você teria que realmente copiar e colar, né, lá na pastinha do seu Google Drive. Você também consegue aí personalizar temas, né, de leitura, como as cores customizáveis, isso daí eu uso muito. E também tem as cores de marcação, que tem algumas a mais do que na versão gratuita, tá? O Lithium Pro, eles trazem uma nota importante. O Lithium Pro funciona como uma licença para desbloquear as funções, né, do Pro no aplicativo. Se o aplicativo Pro estiver instalado em conjunto com o Lithium, você poderá usar todas as opções Pro. Não é um aplicativo separado, mas lembrando, é como se fosse uma extensão, então você precisa ter os dois aplicativos instalados. Quando você fizer a compra do Lithium Pro, né, eu não tenho como mostrar porque eu já comprei, mas quando você for fazer a compra do Lithium Pro, você tem que lembrar de que você tem que baixar os dois aplicativos no e-mail que você fez a compra, né? Porque você tem que usar ali a conta Google. Então, você não pode esquecer desse detalhe. Por exemplo, eu tenho mais de uma conta Google. Então, assim, tem aplicativos que eu uso em uma conta que eu não uso em outra. Então, assim, eu escolhi uma conta específica para baixar esse aplicativo. Se você tiver várias contas, você tem que se lembrar em qual conta você comprou, tá? E aí, quando você abre o app, ele vai, né, ele vai agradecer por você ter comprado o app, né? E aí vai ter um aviso. O Lithium Pro desbloqueia as opções, né? Você poderá continuar usando o aplicativo normalmente, poderá ter acesso a todas as opções Pro, aí, inclusive o backup, né? E sincronização em todos os dispositivos usando a sua conta Google Drive, ou seja, tá tudo no seu Gmail, como eu falei, inclusive essas sincronizações, elas vão para o seu e-mail. Temas personalizados, mais cores para destaques, tá? Se você desinstalar o app Lithium Pro, você não vai ter mais acesso a todas essas configurações, tá? Permissão para acessar o armazenamento se necessário. Continuar, e você tem que autorizar, né, que ele acesse seus arquivos do celular, para que você tenha acesso a todos os seus livros que estão ali, que estão salvos no seu app, né, no seu celular. Quando você dá o OK, ele já vai sumir com o app
com a extensão, né? Ele não vai ficar mais visível, como vocês podem ver. E aí você vai poder tocar normalmente no aplicativo no Lithium Pro, no aplicativo Lithium, que a extensão já vai estar instalada, tá certo? E aí, clicando no app, você vai entrar direto assim na sua biblioteca, né? E aí ele vai estar atualizando todos os livros que você tem baixados, né? Então, assim, é bom que você saiba quais são os livros que tem baixado no seu celular, porque às vezes ocorre de ele ficar atualizando e aí vai ficar aparecendo mais e mais. Aí você tem aqui o layout, né? Lembrando que eu estou entrando aqui agora, eu troquei de celular e eu decidi fazer esse vídeo justamente para mostrar a vocês a parte do backup, né? Eu já tenho os backups salvos, certo? Eu tenho os livros instalados no meu celular. Lembrando que, se você não colocou seus livros instalados no Google Drive, você tem que ter ele instalado em algum lugar, em alguma pasta. Eu costumava deixar no meu cartão de memória. No entanto, nessa nova versão do meu celular, ele não tem espaço para o cartão de memória de 2 chips. Ele só tem espaço ou para 2 chips, ou para um cartão de memória e um chip. Então, assim, eu optei por deixar os meus 2 chips. E eu tive que me desapegar ali do meu cartão de memória. Então, os meus livros eu tive que passar para uma pasta interna do meu celular. Você também pode deixar esses livros armazenados em uma pasta do Google Drive. As primeiras funções aqui que você consegue acessar através dos 3 pontinhos no topo da tela, né, na parte direita, você consegue aí ver os nomes atualizar, organizar por, layout e selecionar tudo. Na parte de atualizar, aí se refere a atualizar a biblioteca de livros, ou seja, você fez o download de um livro, você tá com ele armazenado, só que ele não tá aparecendo aqui. Você tem que atualizar para que ele entre aqui. Detalhe, você tem que ter certeza que esse livro ele foi salvo na sua galeria, tá? No seu armazenamento, porque se ele não foi salvo, né, no celular mesmo, propriamente dito, você não consegue utilizar, você não consegue visualizar esse livro, tá? Organizar por, e aí você vai ter a opção de organizar por títulos, ou seja, ele vai organizar em ordem alfabética do título do livro. Você pode organizar por autor e ele vai organizar por ordem alfabética de autor. Data de adição, ou seja, qual foi o último livro que eu adicionei? Ele vai aparecer no topo, né? Ou seja, vai ser os primeiros que aparecem. Ou de organizar por última leitura, né? Que foi o último livro que eu li nessa estante. Então, aqui como primeiro, tá, né? A sequência de Caixa de Pássaros, mas eu não quero ler esse livro, eu quero ler outro, eu quero ler Duna, quero ler Imperador Deus de Duna. E aí, quando eu for verificar, ele vai ficar aqui em cima, viu? Ele automaticamente sobe, porque tá marcado como último lido. Se eu quiser organizar por título, ele vai, organizar por ordem alfabética. Aparece primeiro os que tem número na frente, né? Porque aqui são downloads de terceiros. E depois vai aparecendo as letras, né? Primeiro ele organiza por números, depois por letras. E aí, se você quiser organizar por autor, aí vai também organizar por autor, tá? Se não tiver autor, vai aparecer no topo ou não, ou vai ficar por último, tá? Depende de como está configurado esse arquivo. Na parte de layout, você tem a opção de grade ou de lista. Eu prefiro deixar de lista, porque eu consigo visualizar melhor. Aqui você também tem como pesquisar o livro, né? Trono de Vidro, por exemplo. Aí vai aparecer Trono de Vidro. Lembrando que você pode alterar a visualização, né, do seu... Aqui, por exemplo, tá passando por página, né? Ou tá deslizando? Deixa eu ver. Ó, aqui, adentrando na parte do livro mesmo, propriamente dito, você consegue também fazer algumas modificações, como cor, né? Cor, tema. Você consegue fazer pesquisas também específicas do livro, né? Dentro do livro. Então, se eu quiser uma frase em particular, sei lá, eu quero aquela frase sobre a biblioteca. Aí eu boto aqui biblioteca. Aí vai aparecer todas as referências que tem o nome biblioteca. Frase que eu queria. Guardas são inúteis em biblioteca. Era essa frase que eu queria. Achei a frase que eu queria porque eu consegui vincular o nome que tinha nessa frase. Vocês conseguem entender? E aí eu posso procurar qualquer coisa dentro desse livro. Através dessa busca, né? Aí eu consigo fazer a mudança de tema, né? E aí eu coloco o tema branco, né? Com fundo branco, letras pretas, ou cinza, ou preto, ou sépia.
E aí, se eu quiser modificar, eu preciso... se eu não quiser nenhuma dessas 3 opções, dessas 4, na verdade, né, porque tem a branca, eu preciso ter a versão Pro para conseguir mudar, né? Se eu quiser adicionar um novo tema. Eu consigo, mas eu tenho que ter a versão Pro. Eu consigo mudar a cor do pano de fundo, do texto e de links, né? Se tiver links no texto. Eu consigo também mudar, alterar o tamanho do texto. Então, eu posso diminuir o tamanho das letras, né? Ou aumentar. Eu achei muito pequeno, quero aumentar. Aumento, entendeu? Consigo também modificar o alinhamento do texto. Eu posso deixar alinhado à esquerda ou justificado. Eu consigo mudar a margem também. Ó. Vocês estão vendo que está diminuindo a margem no cantinho? Agora eu estou aumentando a margem. Pronto. Espaçamento entre linhas. Eu consigo diminuir, deixar os espaçamentos bem pequenininhos. Ou eu posso aumentar, deixando eles mais separados, né? Conforme você achar que fica melhor para sua leitura. E aí você também tem a opção de escolher o tipo de fonte que você quer nesse livro, né? Se é a fonte original do arquivo, se é Open Sans, PT Serif, Domini, Lato, Arbusto Slab, alguma coisa assim. E aí você consegue modificar. Geralmente eu deixo ou Open Sans. Na verdade, eu gosto de alguma com serifa, né? Então, geralmente eu deixo essa daqui mesmo. Eu consigo também aumentar aqui a exposição desse livro, né? Da luminosidade. E aí eu posso deixar automático, e aí ele fica automático junto com o do celular. Ou eu posso fazer manualmente aqui, né? Deixar mais escuro ou deixar mais claro, né? Não sei se na gravação, na filmagem vai dar pra perceber. Mas aqui você consegue, ó. Mais claro, mais escuro. Aí você também tem como modificar a paginação, né? Você pode deixar automático, porque ele já vem como se fosse formato de páginas passando, né? Que é esse daqui, que você passa. E ainda eu vou mostrar mais um detalhe sobre isso. Ou você pode deixar ele em deslizar. Eu particularmente só uso desse tipo. Eu acho bem mais prático, que é deslizando. E você vai deslizando a tela e aí o texto vai descendo. É basicamente isso. Nesse layout também a gente tem embaixo, né, a tela de navegação, né, que a gente vai dizer aqui. No canto esquerdo vai dizer o capítulo e do lado direito vai dizer ou a porcentagem ou a página que você se localiza, tá? Mayara, o meu não tá mostrando em porcentagem, não. Tá mostrando que nem o teu, que tá em página. Mas tem a opção de você ativar a função de porcentagem aqui em configurações, tá? Mas a gente já vai chegar lá. Nesses 3 pontinhos, depois das configurações de página, você tem a opção de adicionar um marcador, né? Que é como se você estivesse marcando aquela página ou aquele determinado local. E aí vai aparecer em cima. Não vai aparecer. Aparece no Kindle. Aqui não aparece. Você vai ficar sem entender onde ficou essa marcação. Para você achar onde você marcou, você vai deslizar a tela pro lado, assim, ó. E aí vai vir um menuzinho. Vai vir um menu. E você vai na última opção, onde tem uma bandeirinha. E aí ele vai mostrar essa marcação que você fez. Aí vai estar lá bem escrito, capítulo 8, página 71 e a data que você fez essa marcação. Se eu quiser tirar essa marcação, você vem aqui e remover. Pronto, saiu, não vai ter mais marcação, tá? Nesse mesmo menu, você consegue também visualizar o índice, né? O sumário desse livro. Todo livro, a maioria dos arquivos vem com sumário, tá? Alguns você não vai conseguir ter isso aqui bem definido, porque às vezes são arquivos que está corrompido ou alguma coisa do tipo. E aí você consegue visualizar aqui o índice desse livro. Se você quiser fazer uma marcação no texto desse livro, você vai pressionar o local que você quer fazer essa marcação, né? E aí você vai deslizar até onde você quer marcar. E aí você vai escolher a cor que você quer marcar, tá? Se você reparar, vai ter essa primeira opção que não é nada, tá? Porque, eu não quero marcar, eu só quero copiar. Só que às vezes é uma função chata, porque eu acho, por exemplo, muito chato no Kindle, quando você tem que marcar alguma coisa ou quando você quer copiar.
Porque às vezes ele já vem marcando mesmo aí pra você tirar, você tem que apertar um monte de botão, não é uma coisa muito prática. E aqui ele tá sendo bem simples, bem prático. Porque aí esse primeiro, ele é meio neutro. Ele não vai fazer nada, tá vendo? Se eu quiser copiar, eu copio esse trecho. Se eu quiser compartilhar, eu compartilho. E não necessariamente eu vou estar lá marcando esse trecho, tá? Inclusive, nesses 3 pontinhos tem mais opções aqui se você quiser ver. É um livro em inglês que eu quero traduzir. Aí você vai aqui traduzir. Que ou ele vai... Eu nem sei, acho que ele vai mandar para algum app. Ó, ele traduz também, tá vendo? Não quero português, eu quero, sei lá... Eu quero... Cadê? Alemão. Como é que tá o alemão? Eu quero que ele traduza para alemão. Traduziu para alemão, tá vendo? E eu não marquei. Eu quero que ele pesquise alguma palavra no dicionário. Também tem a pesquisa. Ó, pesquisar no Bing, perguntar ao chat GPT, porque agora foi adicionada a extensão de IA, né? Enfim, tem muitas coisas, tá? Muitas opções aqui. Aí, se eu quiser fazer de fato a marcação, eu vou aqui e escolho a cor que eu quero marcar. Lembrando que na versão gratuita não tem todas essas opções de cores. Se eu não me engano, só tem a amarela, a verde e mais 2, se eu não me engano. Não me recordo a quantidade. Essas cores todas aqui disponíveis estão aqui porque eu sou Pro, tá? Eu tenho a versão Pro. E aí, digamos que eu quero marcar com Flamingo, né? Flamingo, um rosinha. Marquei. Vocês não estão reparando que eu selecionei o texto, escolhi a cor e cliquei na tela. Eu clico na tela e ele marca, tá? E ele vai ficar assim como se você tivesse passado o marcador de texto por cima. Mas, Mayara, eu acho que assim fica muito feio. Eu não quero. Eu queria que fosse um sombreado. Aí você clica de novo em cima dessa mesma marcação. E aqui, ó, você tem uma opção com um U e uma barra embaixo, né? Que é um sombreado. E aí você, ó, clica nela. Ela vai ficar vermelha, ou seja, ela tá ativada. Então, automaticamente, a parte que você marcou já fica meio que sublinhada e não como se fosse um risco ali marcado de texto. Então, você também tem essa flexibilidade. Então, o texto ele continua limpo praticamente. Se você quiser adicionar alguma nota, alguma descrição, fazer algum comentário desse trecho que você marcou, aí você vem aqui em toque para adicionar nota. E aí você vai conseguir adicionar alguma coisa. Tô gostando, ou sei lá, descrição do personagem, achei interessante, pesquisar depois, sei lá, você vai botar a sua nota lá, né? E assim você vai marcando como você preferir, tá? Agora vamos para outras configurações. Detalhe, você consegue acessar essas configurações tanto estando logada, estando dentro de um livro, né? Como você pode sair do livro que você está lendo. E aqui, ó, onde tem três tracinhos na horizontal. Aí vai aparecer umas opções, ó, meus livros, criar categoria e configurações. Você também consegue acessar essas configurações por aqui. E aí você vai ter a opção de manter tela ligada, ou seja, enquanto você estiver lendo, a tela vai se manter ligada. Mesmo que você tenha ali programado para seu celular bloquear em 2 minutos, em 30 segundos, em 5 minutos, a sua tela vai permanecer ligada, tá certo? Isso para você não ter que ficar, às vezes, clicando na tela, sabe? Leitura em tela cheia. O que isso significa? Vamos voltar no livro. Aqui ele está em tela cheia. Vocês reparem na diferença de que quando eu seleciono, eu desabilitar, perdão. Quando eu desabilitar essa opção, ele não vai mais ficar em tela cheia, então ele vai ficar mostrando a barra que tem em cima. Ó, viu? Ele tá mostrando ali para mim as horas, notificações, bateria. Então ele não tá em tela cheia, né? E se por acaso você tiver aqui o menu de navegação embaixo, ele também vai ficar aparecendo. O meu, como é por deslizar, né? Por movimento, então não aparece. Aí você vem aqui e habilita, porque aí ele fica em tela cheia. Aí, tema do aplicativo, você bota padrão do sistema, ou bota, se preferir, claro ou escuro, por definição. Aqui, o padrão por sistema é justamente que quando eu ativar o modo noturno, ele vai ficar escuro. Se eu não ativar o modo noturno, ele continua claro. Backups. Aí aqui, você tem que estar logado com a sua conta para restaurar o backup. Né? Você tem que estar
com a conta que você utiliza. Aí eu vou vir em download. Pronto. Eu baixei o backup, né? Esse backup eu salvei no meu drive, baixei no celular e agora eu tô, ó, restaurar backup. Aí vocês vão ver que muitas coisas voltaram. Vamos lá. Vocês viram que aqui antes não tinha nada? Agora voltou tudinho porque estava salvo no meu backup. Aí você tem que manter isso aqui sincronizado com a conta Google Drive, justamente porque ele vai mantendo esse backup, ele mantém esse backup atualizado, tá? E aí você bota na sua conta Google que você comprou o aplicativo, tá? Não bota em outra não, tá? Pronto, tá sincronizado com minha conta. Aí agora a gente vem aqui para configuração de navegação. Tocar na esquerda ou direita, né? Tocar esquerda e direita para fazer a troca de páginas. Isso aqui só deve ser ativado se você utilizar um modelo de paginação, né? Como forma de navegação da leitura. Se você usa rolagem de tela, como eu, você não precisa utilizar isso, tá? Usar botões de volume também segue a mesma ideia, né? Que você já aumentar para voltar e diminuir para passar. Confirmar ao abrir links da web. É importante você deixar isso aqui ativado, porque às vezes você toca sem querer, e aí ele, se você não tiver com isso ativado, ele vai automaticamente. E pode ser um vírus. É interessante que você mantenha ativado para você e não utilize links dentro desses arquivos, tá? Acessibilidade. Deslizar o menu lateral para a esquerda. Isso aqui eu nem sei o que é. Eu tenho que ativar aqui, ó, o modo de girar. Ó, desabilitar menu lateral quando estiver lendo. Eu não gosto de desativar, porque se eu quiser ir lá consultar as coisas que eu marquei, ou eu nem mostrei, né? Mas tem as páginas que eu marquei, os trechos que eu, né, selecionei para marcar no livro. Se eu quiser consultar meu índice, meu sumário, não vou conseguir, entendeu? Enquanto eu estiver lendo o livro. Então, eu prefiro deixar desabilitado. Aí também tem aqui, ó, trava de rotação de tela, que é justamente isso que eu ativei, lembra? Aqui em cima. Quando você estiver lendo, você pode mudar, né, para paisagem ou para retrato. E aí, se aqui tiver desativado, você não consegue fazer isso, né? Vai ficar só em modo retrato mesmo. Eu prefiro assim. Mas se você gosta de deixar na horizontal, aí você tem que ativar essa opção, né? Então aqui, ó, vou mostrar para vocês. A paisagem. Aí quando vocês forem ler o livro, ele automaticamente vira, ó. Meu celular tá em pé, mas o livro, ó, ele tá na horizontal, tá? Deixa eu mostrar aqui de novo, perdão. Ele tá na horizontal. Cadê meu menu? Aí agora eu tô sofrendo pra achar o menu. Aqui o menu. Ó, meu texto, perdão. Meu texto, ele tá, ó, deitado. Mesmo com o meu celular em pé. Porque eu coloquei dessa forma. Deixa eu trocar aqui o negócio. Ó, viu? Se eu deixar só retrato, ele também fica só retrato, mas eu prefiro não mexer muito nessas coisas. Cadê isso? Aí em configurações, eu vou manter retrato. Aí, abrir o último livro ao abrir o aplicativo. Eu sempre deixo desabilitado, tá? Até porque se eu finalizar um livro e querer abrir o aplicativo de novo, ele vai ficar abrindo no último que eu li, mesmo já tendo terminado. Então, eu prefiro eu mesmo abrir o livro. Aí, modo avançado. Você pode criar pastas na sua biblioteca, né? Pastas personalizadas para deixar seus livros arquivados. Eu nunca usei esse recurso não, tá? Porque eu faço isso pelo computador mesmo, né? Porque meus livros, eles ficam numa pasta no computador e aí eu passo para cá, né? E aí eu fico usando no celular. Quando eu vou trocar de celular, né? Ou então acontece alguma coisa, esses livros, eles também estão salvos, qualquer coisa, no Google Drive. Então, assim, eu não perco nada, tá? Eu salvo no Google Drive, tá? Não é o aplicativo que salva, só para deixar claro. Isso é uma forma manual, tá? A única coisa que ele vai sincronizar, a única coisa que ele vai salvar são justamente essas coisas que eu tô falando, né? A configuração que você colocou, o marcador que você adicionou, as categorias que você criou aqui,
ou então os temas que você criou, que eu vou mostrar agora, o meu, né? Porque eu ativei o backup e aí agora volta tudo, né? Eu vou mostrar pra vocês. Aí, ó, exibir listas de pastas de menu. Você pode... coisa assim também, que isso aqui, ó. No menu, vocês estão vendo que não tem nenhuma pasta, né? Só tem as categorias, configurações, enviar comentários. Quando eu ativar essa opção, vai aparecer minhas pastas, né? Que eu tenho do meu celular, que elas salvam os livros. Ó, aqui, ó. Tá vendo? WhatsApp, enviados e e-books. Esse e-books é justamente a pasta que se localiza os meus livros, entendeu? E aí eu tenho essa opção. Aí usar indicador de páginas lidas. Isso aí é justamente o que eu estava falando em referência a se você quer porcentagem ou se você quer páginas lidas. Se eu desativar essa opção, quando eu estiver lendo meu livro, ele não vai mais aparecer a opção de paginação aqui, ó, na parte de baixo da minha tela, onde tinha as páginas, agora vai ter a porcentagem, tá? Então, ele não mostra mais a página que eu tô lendo, barra, né, a quantidade total. E aí, se eu ativar de novo, vai mostrar. Pronto. Essas são as principais informações. Eu esqueci só de mostrar para vocês que quando vocês marcam, né, algum conteúdo, sempre que vocês vão marcar alguma frase ou algum trecho do livro, ele vai ficar aqui também salvo. Por exemplo, marquei esse trecho, aí eu vou vir aqui em conteúdo. Ele fica salvo também aqui, tá vendo onde tem essa canetinha? Você tem o sumário e a canetinha, tá vendo? Aí eles vão ficando aqui salvo por ordem de adição, tá? E aí, se você quiser excluir, aí você vai clicar em cima do trecho que você marcou e aí ele vai mostrar um xizinho bem no início, tá? Aqui de onde tem as cores, a barra de cores, tem um X. Aí você clica em cima que ele exclui. Tá. Voltando aqui para essa barra de menu, você pode também criar categorias. Por exemplo, você pode criar metas de leituras do ano e você adiciona os livros que você quer como meta de leituras, livros concluídos. Você pode também criar categorias por autor. Então, você junta todos os livros daquele autor que você tem e deixa tudo... É como se fosse uma pastinha, sabe? Uma pastinha mesmo. E aí você deixa tudo separadinho, né? E aí você vai criando. Você coloca o nome, por exemplo, com... meta 2025. Eu sei que eu já fiz, mas eu faço não. E aí, ó, você vai adicionar o livro. Digamos que minha meta é Promessas Vazias, Amor de Redenção e Pessoas Normais. Aí eu vou aqui, ó, em cima, ó, adicionar. Aí, ó, já criou, tá vendo? A maioria eu já fiz. Eu posso adicionar mais? Pode. Você vem aqui. Se você quiser modificar alguma coisa referente a essa categoria, você pode renomear, você pode selecionar os itens e deletar, ou selecionar tudo. Se você quiser adicionar mais livros, você vai para o geral, seleciona o livro que você quer adicionar de novo, aí você vai lá, por exemplo, eu selecionei Trono de Vidro aqui, mas eu posso adicionar vários se eu quiser, tá? Posso adicionar vários. Aí, eu venho aqui onde tem essa bolinha com mais no meio, que vai aparecer todos os meus, todas as minhas categorias. E aí eu vou lá e adiciono naquela que eu quero. E aí quando eu for lá, vai estar adicionado. Mas eu quero excluir a categoria. Pronto. Excluir. É bem prático, gente. Bem didático. Bem simples de usar. Muito fácil. Você tá lá lendo, não vai aparecer anúncio pra você. Outra coisa, né? Como eu mostrei a vocês que eu fiz o meu backup, né? Então vai aparecer tudo de configuração que eu já fiz. Então aqui, ó, por exemplo, na parte que eu organizo os temas da minha leitura, vocês vão ver aqui, ó, que apareceu mais, tá vendo? Esse daqui, por exemplo, Boa Noite, foi eu que criei. Eu me sinto particularmente muito confortável lendo com esse, sei lá, esse roxo, assim, massalo, não sei explicar, bordô, não, bordô não é não. É um roxo escuro, mais apagado, sabe? E aí o texto, ele não é exatamente branco, porque eu particularmente eu não gosto do tema noturno, porque o fundo é preto, mas a letra continua branca e fica aquela coisa encandeando nos meus olhos, sabe? Então, ou eu uso o que realmente é begezinho, ou eu uso esses que é qualquer outra cor, menos preto, né?
E também tem esse azul, ó, que eu também fiz. E aí a cor de fundo é um azul escuro e o texto é um azul bem clarinho, sabe? Porque aí não fica branco, exatamente branco, tá? Eu particularmente leio muito com esse tema aqui, ó. E aí depois que você cria, tá? Você vai, seleciona e ó, já fica assim, ó. Eu gosto muito desse tema, eu me sinto muito confortável lendo com ele. E eu leio de manhã e de noite, tá? A única coisa que eu faço para modificar mesmo é a intensidade da iluminação. Quando tá mais de noite, eu deixo mais escurinho. Quando tá mais claro, infelizmente o sol às vezes fica encandeando na tela, né? Eu tenho que clarear um pouco mais para eu conseguir enxergar. Mas assim, fica ótimo para mim. Mas sim, mostrando a vocês como vocês criam. Vocês vêm novo, aí vocês botam um nome, ah, sei lá, Pink, criar. Aí você vem aqui e modifica o pano de fundo. Quero rosa. Quero um rosa. Sei lá. Esse. O texto eu quero preto mesmo. Eu venho aqui e links pode ficar branco. Pronto, você criou um novo estilo. Aí você vem aqui, ó. Viu? Obviamente que esse aqui ficou muito feio, né? Vamos mudar. Se você quiser editar esse estilo, porque não ficou como você queria. Aí você vem aqui, ó. Pronto. Editado. Ah, Mayara, eu não gostei dessa cor de texto. Vou botar branco. Pronto. Editado. E aí você vai adaptando da forma que você quer. Entendeu? O celular, o conforto é todo seu. Né? Então você decide como vai ser. Mas aí, ó, tá vendo? Só pra explorar um pouquinho. E vai sendo assim. Esse é o melhor aplicativo de leitura de e-books que eu já tive. Assim, tem o Kindle também, obviamente, né? Que eu também utilizo. Mas o Kindle eu uso só quando eu tenho ali o QU para ler, né? Porque eu não compro livros em e-book. Eu só compro livro realmente físico. Então, ou eu leio naquele formato gratuito que é disponibilizado na assinatura do QU, ou eu não leio. Assim, gente, eu prefiro pegar, né, fazer o download e ler pelo Lithium. Bom, como sempre, eu não estou fazendo propaganda paga desse aplicativo, tá? Vamos deixar bem claro que eu estou trazendo esse aplicativo porque eu uso ele muito, eu gosto muito dele e eu quero passar o que é bom para vocês, sabe? Às vezes você tá querendo ler um livro e não tem um leitor, né, de arquivo e acaba recorrendo a qualquer um que aparece, né? E eu já passei por isso, porque eu já testei vários aplicativos e eu não consegui lidar com nenhum, principalmente porque tem anúncio. Então, às vezes, eu ficava lá, eu tava lendo, mas, pô, você tá empolgada, tá lendo, não sei o quê. Aí vai aparecer um anúncio bem na sua cara, assim, você já leva um susto. Você tá lá tão concentrada, e do nada tem uma propaganda da Havaiana, sei lá, da McDonald's ou da Netflix. Oxe, Deus me livre. Não, minha gente, não gosto. Então, assim, eu gosto de divulgar o que é bom, né, obviamente. E por mais que fosse uma propaganda paga, eu só faria se realmente fosse válido, né? Não gosto de trazer nada que vai trazer algum tipo de desconforto. Pra mim, funcionou muito bem. Funciona muito bem. Nunca tive problemas com esse aplicativo. Com exceção de uma vez que eu não tava entendendo muito bem como eu baixava os arquivos, né? E como é que eu colocava na minha galeria pra ler, como é que fazia pra ler, né? Porque não tava aparecendo na minha biblioteca de jeito nenhum. Mas eu consegui resolver, foi super administrável. Sabe? Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiver acontecendo algum problema com o aplicativo de vocês, deixa aqui nos comentários. Eu sempre tento ajudar vocês. Inclusive, no meu outro vídeo, né, que eu tenho do Lithium, muita gente coloca comentários pedindo ajuda, dizendo que aconteceu isso, como é que eu faço pra fazer dessa forma? E eu tô sempre lá respondendo vocês, ou tentando, né? Às vezes eu não consigo dar conta de tantas coisas que eu faço na minha vida, né? Na minha vida real aqui, né? Porque de leitora eu queria ser 100%, gente. Mas, né, infelizmente, a gente tem que lidar com a vida real e, infelizmente, na minha vida real, eu preciso pagar boletos e, no momento, né, eu preciso trabalhar com outras coisas para ter minha renda, né? Eu não vivo de internet como a maioria das pessoas por aqui, né?
Então é por isso que eu sempre peço para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho para receber todos os meus vídeos assim que eu postar, para vocês curtirem, né, dar o like se foi agradável, se foi útil, se foi construtivo, se foi bem apresentado, tá? E também comentar, deixar um comentário aqui é sempre válido, independente do que vocês tenham para dizer. Eu acho que é importante vocês passarem a sensação que vocês tiverem ao assistir os vídeos, né? E me ajudar a construir aqui, a aprender, né? É sempre válido. Bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do app Lite. Eu uso muito mesmo, tá? Ele é um dos principais aplicativos que eu utilizo para leitura, fora o Kindle. Eu não gosto de ler em PDF, não gosto, não suporto. Olha, precisa ser um livro que eu queira ler muito para ler em PDF. Não gosto, sabe? Nem mesmo por heredidade, cara. Eu tenho pavor de PDF, principalmente pelo celular. PDF até dá para ler pelo computador, para um tablet, mas pelo celular, gente, só consigo ler formato e-book. Depois que eu, EPUB. Depois que eu descobri o formato EPUB, eu não consigo largar. Sério, de verdade, eu me encontrei nesse formato. E, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas existem outros formatos, né? Como MOB, como HTML. E aí tem outros leitores de arquivos que leem todos esses modelos. Mas esse do Lithium, ele só atende a versão dos arquivos em EPUB, tá? Mas isso também não é problema, você consegue achar, sim, arquivos em EPUB, tá? Em formato EPUB. Eu tenho muita praticidade em encontrar, principalmente pelo Telegram, né? Então, eu deixei aí vocês com tudo. Eu espero que vocês tenham gostado, de verdade. Até a próxima, gente!